Putin vence a eleição na Rússia e se manterá no poder até 2030. Eu estou lendo uma manchete que saiu no G1 neste domingo, dia 17 de março de 2024. Seria uma manchete jornalística se caso os fatos fossem reais. E por que eu disse isso? A manchete é real, mas os fatos não são reais. Eu vou explicar para vocês. Repetindo a manchete que está aqui na tela. Putin vence a eleição na Rússia e se manterá no poder até 2030. Aonde está o erro nesta manchete? Está exatamente na ação do verbo vencer. Porque ele venceu quem? Disputou com quem? Rússia é um autoritário governo que domina há 24 anos aquela nação, mudou a Constituição para governar até 2036. Essas eleições foram compostas de muita revolta popular na Rússia, com queima de urnas, né? Pessoal jogando tinta e ateando fogos, prisões de pessoas, enfim. E depois vem a imprensa brasileira, através de um dos principais sites, publicar uma manchete dessa. Putin vence a eleição na Rússia e se manterá no poder até 2030. Ele não venceu a eleição, ele simplesmente, de maneira autoritária, se impõe a governar aquele país. Então, assim, é esta mídia que, ao invés de publicar os fatos, tenta empurrar de goela abaixo todos os erros do comunismo no mundo, é exatamente esta mesma mídia brasileira que ataca de maneira covarde e sem nenhum escrúpulo, né, com a ausência completa da ética e da moral, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Fato é o seguinte, teve o lançamento do perfume do Bolsonaro com a Michele, né, que em poucos minutos, em poucas horas, né, acabou enfim, a venda foi tão grande que não sobrou para ninguém. Estão novamente fabricando os novos pedidos para que esteja à disposição da população. É um governo que deixou um legado dentro dessa sociedade brasileira, acredito eu muito fielmente que a maioria dos brasileiros, tá, um desejo enorme de que o Brasil volte, como aconteceu naqueles 4 anos, com todos os problemas e com todos os ataques sofridos pelo governo, num avanço bem legal, bem interessante para o trabalhador, para o brasileiro. Enquanto os interesses escusos atacavam Bolsonaro, tínhamos um governo muito forte, com fatos e verdade, e com, principalmente, os seus ministérios trabalhando com pessoas técnicas, na saúde, na educação, enfim, dentro da Secretaria de Segurança Pública, nos principais órgãos, né? Naquele momento, o Brasil não tinha pessoas fugindo dos presídios. Naquele momento, o brasileiro ia aos supermercados e não encontrava os preços absurdos que a gente encontra todo santo dia, porque resolveram fazer o L. Então, a grande realidade é o seguinte, a gente tem aí as empresas atacadas, né, com interesses escusos, com a tentativa de colocar ex-ministro, por exemplo, da Economia, Guido Mantega, na Vale do Rio Doce. Então, assim, fato é que essa pressão faz com que a empresa se desvalorize na Bolsa de Valores, a exemplo da própria Petrobras, que também passa pelo mesmo processo, só que com outras pressões que ali estão acontecendo, que não é o assunto para agora. Então, eu abro esta comunicação com vocês para esclarecer o seguinte, que os governos autoritários, eles têm exatamente o perfil que o Brasil vive hoje. As instituições, todas elas, sem exceção, tomada de assalto para que fique a serviço de um governo. E não existe governo democrático onde existe aparelhamento das instituições. Instituições essas que deveriam, por exemplo, como é o caso do STF, fazer a guarda desta democracia através do quê? Da legislação brasileira, da Constituição de 1988, que hoje virou simplesmente pano de chão.
não respeitam a Constituição, passam por cima de tudo quanto é certo, impõem uma verdade mentirosa e ainda tem o apoio da mídia esquerdopata. É este o Brasil que o brasileiro quer, afinal de contas? Acredito que não. A maioria não quer isso. Pode ter certeza, a maioria do brasileiro não quer. Resultado disso é quando o Bolsonaro às ruas e é aplaudido em todos os lugares. Só nessa semana que está terminando neste domingo. Durante a semana ele esteve na região dos Lagos, em várias regiões aqui do Rio de Janeiro, e foi amplamente aplaudido, levando multidões. Inclusive, a historinha que inventaram aí, no lançamento da pré-candidatura do ex-delegado da ABIN, Ramagem, aqui no Rio de Janeiro, foi esvaziada. Mentira! Lotou todo o espaço reservado para esse lançamento de campanha, e o Ramagem incomoda, porque tem a força do lado dele, que é o mito, o Jair Messias Bolsonaro. E provavelmente vai ser muito importante que a gente troque esses governos aqui do Rio de Janeiro, principalmente a Prefeitura do Rio, né? Principalmente uma delas, porque a gente sabe muito bem, né? Como está o Rio de Janeiro, da maneira com que... E quais são as prioridades deste prefeito aqui do Rio de Janeiro. Tomara que dê tudo certo por Ramagem, para ele assumir essa prefeitura do estado do Rio de Janeiro. Bom, Putin venceu então a eleição na Rússia. Isso é horrível, né? Um péssimo sinal para o mundo, né? Vai se manter no poder até 2030. Ele venceu, né? Conforme diz a matéria, vou colocar aqui na tela, a eleição na Rússia, se manterá no poder até 2030. Inclusive a informação veio primeiro pela TV estatal da Rússia, né? Os resultados iniciais indicaram uma vitória com 88% dos votos apurados até por volta de 15h30 deste domingo. O favoritismo de Putin foi confirmado. Aí é que entra o erro, né? O favoritismo de Putin, olha a hipocrisia, foi confirmado após 3 dias da votação que começou na sexta-feira. Para que votação na Rússia, senhoras e senhores? Isso é uma vergonha. E aí, diz a matéria, terminou neste domingo por volta de 15 horas, mais de 8 milhões de pessoas votaram online, segundo o órgão do governo. O atual presidente não tinha outros concorrentes. Olha a frase, o atual presidente não tinha outros concorrentes com real chance de vitória, isso de acordo com o governo russo, né? Porque os outros 3 candidatos, todos deputados, são considerados fantoches. Gente, fantoches, ou seja, pessoas que estão ao lado do governo, estão se fantasiando ali para dizer, eu sou candidato à oposição. Vergonha, né? Vergonha. Vergonha para o mundo todo. E principalmente aos apoiadores destes malditos regimes que ainda estão dentro da sociedade humana. Lamentável. Fica o registro, fica aqui a nossa lamentação. Vando Soares, do Rio de Janeiro. Se inscreva no canal, acione o sino e até o próximo vídeo. Obrigado.